do Rebouças. Ele foi exilado, não foi? Não, ele se autoexilou. Ele se autoexilou? Foi embora junto com a família imperial, quando a família imperial foi deposta pelo golpe de 1889. Então ele falou, eu não fico aqui. Foi embora, né? Ele foi embora junto e morreu na Ilha da Madeira. Ele caiu de um precipício, se jogou, então ninguém sabe direito. Pelo tom das cartas dele desses últimos anos, ele morreu em 1898, se eu não estou enganado. Ele estava muito deprimido, assim, tal. Ele não quis voltar para o Brasil, oferecer emprego. Ele falou, não quero, não vou, né, compactuar com o que está acontecendo aí, eu vou me manter aqui e tal. E você mencionou outro dia no Twitter a relação dele com a princesa Isabel. Sim. Em razão sim, do enredo sim, meio bagunçado da Mangueira, lá no Rio de Janeiro. Ó, eu acho que as questões todas se conectam. Eu vou tentar fazer eu peço licença para tentar fazer um apanhado aqui. Uma aula de história, tudo. uma pequena aula de história. Mas uma aula de cultura, assim, não uma aula, mas uma observação. Eu acho que as coisas todas se conectam. Professor Vila do Gueto. Boa! Sensacional. Essa é boa. O que acontece? O Brasil nasce na modernidade, certo? Os países mais antigos, as nações mais antigas, tiveram tempo de ter o seu apogeu, de se desenvolver, de criar arte, criar cultura, criar um monte de coisa e tal. Para depois também começar, né? Então hoje parece que a gente está numa fase e todo mundo tá descendo o barranco. E o que acontece com o Brasil? Um país jovem que nasce bagunçado e fica bagunçado. Então não dá tempo de... Aquilo que o Dom Pedro II, por exemplo, falava de criar uma identidade nacional real, né? E de, faz pintura, manda as pessoas estudarem fora e não sei o quê. Então aquele investimento que ele fez naquele momento era muito importante e teria sido mais importante se tivesse continuado. Sim. Né? Que era criar, assim, o que é ser brasileiro, né? O que é ser brasileiro com todas as contradições que é ser brasileiro, ou ser inglês, ou ser americano, ou ser parte de qualquer lugar. Então, aí, na modernidade também surge as teorias do ressentimento, todas. Né? E aí, o Brasil não é mais o Brasil, o país que foi, né, colonizado e houve lá uma série de circunstâncias que fez com que o país se tornasse o que é, escravista e coisa e tal, não sei o quê. Não, aí as pessoas já querem eleger o opressor e o oprimido, por exemplo. E aí acabou. Aí não tem mais história. Aí só tem narrativa. E aí as pessoas deixam de querer contar, ou pelo menos relatar as coisas mais ou menos como elas aconteceram e passam a tentar apontar o dedo para um e para outro e tal. E aí resulta, por exemplo, num enredo como esse. Então, quer dizer, para eu falar de um assunto, eu tenho que demonizar o outro. Então, não tá certo isso. O país, como dizia o Gilberto Freire, foi construído sobre antagonismos. Então, é isso que é o Brasil mesmo. Então, foi escravista? Foi, acabou, beleza, vamos seguir, legal. Não. Não, mas tem uma dívida, mas tem não sei o que, que é não sei o que lá. E aí fica nesse... Né? Como diz a escritura, o cachorro voltando Corre pro próprio vômito... Rabo. Então a coisa não vai para frente. E aí o Brasil está estagnado há pelo menos 50 anos dentro dessa ideia de que o país não é bom porque há uma casta de dominantes e há uma casta de dominados. E essa situação, que ela não deixa de ser real, ela é estanque. E aí tem que... E pior, as pessoas que fomentam esse tipo de narrativa, elas não apresentam nenhum tipo de solução. Porque para essas pessoas importa que a coisa fique bagunçada mesmo. Isso. Porque elas ganham com Porque isso. elas têm interesse nisso. Têm dos dois lados. políticos nisso. Então elas ficam... seja lá de que lado for. Então quer dizer, e a sociedade, eu já não sei mais quem foi José Bonifácio. Porque a história das biografias é uma coisa super importante para a formação de uma cultura do país. Quem que formou o país? Quem que foi responsável pela gente chegar onde a gente chegou? As coisas boas e as coisas ruins. Ninguém mais sabe de nada. Nem criança, nem adulto, nem ninguém. Então aí o sujeito faz uma novela, por exemplo, e sei lá, distorce tudo, né? Ou faz um filme, como agora está a discussão aí de uma série que vai sair sobre o Mauá, e já colocaram lá... Visconde de Mauá? E aí tem um trecho no Twitter, que aí até o príncipe, aí o Luiz Felipe foi lá comentar. Por quê? Porque eles colocaram o Dom Pedro II como um homem escravista, e ele não é, absolutamente, nunca foi.
Né? O pai dele já não era escravista, ele nasce, a primeira coisa que ele faz... Ele fez o tem- Banco do Brasil, ele deu uma modernizada na bagaça, né? Sim, mas o próprio Dom Pedro II, a primeira coisa que ele faz quando ele tem consciência de si é libertar os escravos que ele tinha. E ele... mas demorou muito, o último país das Américas... Tudo bem, mas você não sabe o que aconteceu. Não dá pra gente fazer esse julgamento da história severo desse jeito. Eles eram escravistas porque eles demoraram muito para abolir. Não dá, eu não sei. A circunstância era terrível, né? E foi terrível por muito tempo. É um país de escravos que tinham escravos. Quer coisa mais louca do que isso? O sujeito começava a trabalhar... O senhor alugava o seu escravo para uma outra fazenda e aí esse escravo recebia uma pequena parte daquilo. Ele juntava uma graninha, tentava comprar sua alforria. Aí ele não conseguia, o que ele fazia? Comprava um escravo. Quando ele juntava 2, 3, ele ia lá no senhor, quer ficar com os meus 3 e me dar liberdade? E ele disse, que coisa mais maluca. Era um do que negócio, isso? era um business, né? Business. Então todo mundo estava enfiado nesse troço. Né? Você nasce dentro disso, então quer dizer, a criança nasce vendo aquilo, negros escravos e brancos tal, né? Outra coisa também, a ideia de que no Brasil era uma casta de senhores de engenho e uma casta de escravos também é ridícula, porque a grande maioria dos senhores de escravo aqui eram um monte de pobretões que tinham 2, 3 escravos que trabalhavam junto com ele. Né? O sujeito andava descalço igual os escravos que ele tinha. Às vezes ele comia menos porque o escravo precisava comer melhor porque precisava trabalhar mais. Um monte de confusão. E aí em vez da gente sentar e falar, vamos dar uma organizada na história brasileira, vamos estimular as crianças, os jovens a aprenderem o que é o nosso país. Não, fica mas nesse a troço. história é narrativa. Cada Então, um eu conta acho- e interpreta história é de quem uma conta. maneira. Eu Quem acho conta que a história. então, esse tipo de observação já vem de quem quer deturpar do jeito dele. Porque, veja, eu não tenho nenhum motivo para duvidar de quem não tem nenhum motivo para mentir. Mas esse negócio tá lá, é um ensinamento que a gente tira lá das Crônicas de Nárnia, quando acontece, a menininha descobre Nárnia, quando ela volta, os irmãos falam que ela tá maluca, eles vão conversar com o professor pergunta, peraí, o que tá acontecendo? Não, ela tá louca, ela tá mentindo, ela disse que encontrou um outro país, uma outra terra chamada Nárnia, não sei o quê. Tá, mas ela já mentiu alguma vez? Não, ela nunca mentiu. Ué, qual é o motivo que vocês têm pra duvidar de alguém que nunca mentiu? Então, por que eu tenho que duvidar do, sei lá, Francisco Adolfo de Varnhagen, que escreveu uma história do Brasil lá não sei da onde, e chamar da visão do colonizador e pronto, acabou? Que motivo esse sujeito tinha de manipular? Não sei. Tá, é uma observação pessoal, mas baseada em documento, baseada em um monte de coisa que o sujeito ficou sabendo e escreveu. Nós vamos ter de julgar de alguma maneira aquilo que ele escreveu? De certo modo, sim. Mas não pode simplesmente dizer assim, não. Como já fizeram comigo. Eu cheguei todo empolgado com uma professora amiga minha, de história. Falei, olha só que coisa linda isso aqui. Aí li um trecho de Camões pra ela. Quase chorei lendo Camões pra ela. Quando eu terminei, ela olhou pra minha cara e falou assim, mas essa é a visão do conquistador. Todo professor fala essa porcaria hoje. Quer dizer, se descartam documentos, se descartam documento, relatos da descarta a época, história, porque descarta eles não se beleza. encaixam Rótulo. na narrativa atual. Entendeu? Então, quer dizer, nós estamos todos perdidos nesse tipo de disputa de narrativa em relação à história. Precisava detratar a família imperial para falar que o Chico da Matilde foi importante? Não precisava. Você Poderia ter feito um carro alegórico, por exemplo, com todo mundo de braço dado. Princesa Isabel, o escravo Luiz Gama, Rebouças, Patrocínio, falando, a abolição no Brasil foi um conjunto de forças, dos quais participaram todos. Né? Foi um movimento popular gigantesco, tomou proporções gigantescas a partir de 1880 e que tomou as ruas. Mas a família imperial participou disso. A princesa Isabel sustentava quilombos, escondia escravos fugitivos no palácio. Era aí que eu ia chegar, você defendeu a figura dela que tentaram desconstruir. Pois é, então assim, qual é o sentido? Pra que eu faço um troço desse? Entende? Porque se não tiver o oprimido e o opressor, não tem graça na Pois coisa. é. Aí eu já não funciona. domino essa situação. Então, entendeu? esse conceito de opressor e oprimido, ele tá desde dentro da família, porque na família o pai é o opressor, né? Por isso que ele pregam por aí que a família também é um troço qualquer nota. Então isso vai desde a família
até as relações de trabalho, as relações na escola, tudo. Então, tudo foi tomado por um discurso hegemônico de que toda disputa, que é isso, claro, vem lá do Marx, né? Toda disputa que existe no mundo, tudo que existe é dominadores e dominados, é opressores e oprimidos. Sim. Mas isso a gente aprendeu na escola. Pois é, A porque gente os aprendeu professores isso na também escola. são formados assim. Exatamente. Então você pergunta para um professor hoje, como também já fiz essa pergunta. Escuta, me fala uma história do Brasil para eu ler que eu quero saber o que aconteceu. A pessoa me indicou o livro do Caio Prado Júnior. E só esse. Ela não sabia mais nenhum outro. É a história do Brasil mais comunista de todos. E não é como isso que eu estou dizendo. Porque ele próprio disse. O Jorge Caldeira já fez esse estudo e já encontrou documentos onde o Caio Prado Júnior fala: eu vou escrever uma história do Brasil comunista. É a única que os professores conhecem. E aí, como é que fica? Então, mas para o cara chegar a essa conclusão, ele tem que ser curioso, ir no Google, ler 3, 4, 5 livros O sujeito e dar que é um professor há puta de um 20, 30 trabalho, anos, não professor. tem- Porque o resumão é muito mais incrível. sintético. Claro, claro.